E E aí, aí, meu meu povo? povo? Sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do Linge Pod. Mais um episódio da nossa história, né? Que eu acho que essa história ela vai ser desmembrada em vários Em vários episódios. episódios. Haja episódio, né, minha gente? Mas assim, a gente tava até conversando, relembrando onde é que a gente tinha parado, que a gente tá contando, né, sobre a nossa história. A gente parou lá na loja de Recife, não foi, Foi Narinha? no episódio da pandemia, né? A Izinha deu spoilers, né? Que o próximo passo seria abrir a loja, nossa primeira loja fora do estado, né? E aí hoje a gente vai continuar essa história daqui, né? Pois vai, dá o gancho aí. Na verdade, retomando um pouquinho, 2020 eu acho que foi o ano mais desafiador das nossas vidas, né? Foi o ano da pandemia e eu acho que a gente viveu vários anos em um, né? Porque em março, quando foi o lockdown, a gente estava numa situação completamente meio que sem saber o que esperar do futuro, né? A gente só queria sobreviver ao hoje, né? Cada dia que a gente sobrevivia era uma vitória. E em Verdade. agosto do mesmo ano, né? Ou seja, em 5 meses, a realidade já tinha mudado Era tudo absurdamente. muito rápido, né, naquele Exatamente. período. Então, assim, a gente cresceu muito no online e isso fortaleceu todas as nossas lojas. Quando as lojas reabriram, né? A nossa loja de varejo, de shopping e o atacado, que eu acho que foi a loja que mais cresceu, Foi. né? Já era outra realidade. A gente tinha saltado alguns níveis aí dessa escada. E com isso a gente se permitiu sonhar, né? Porque eu sempre falo que é na crise que surgem muitas oportunidades, mas a gente precisa ser corajoso, né? E aí, como o shopping de Recife, né, tinha reaberto pós-pandemia, algumas lojas lá tinham fechado, então o comercial deles estava sondando outras lojas. E como ele já conhecia a gente, surgiu a oportunidade. A primeira vez que ele falou, a gente até levou no tom de brincadeira, Foi. né? Mas aí, doida que somos, a gente inventou uma Mas tu viagem. lembra, é engraçado, eu gosto muito de ir relembrando a história, que aí vai passando aquele filme, né? Eu lembro que quando ele mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, é, ele já tinha comentado com a gente depois que a gente foi pro Rio Mar, a gente até contou aqui pra vocês. Ele já tinha comentado de que levaria a gente pra Recife e tudo mais, e a gente levava na brincadeira. Até que, nesse ano da pandemia, ele chegou, mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falando que estava com várias oportunidades muito bacanas para a gente, que já tinha apresentado a gente para os empresários do shopping, enfim, né? Empresários que, no caso, é tipo a comitiva que autoriza, né? Os diretores que autorizam as marcas, a entrada das marcas, enfim. Então, ele já tinha sondado, ele já estava fazendo um trabalho ali por trás. E aí, ele comentou isso, e eu lembro que eu tava no carro com a Nara e falei, Nara, olha, eu recebi aqui um WhatsApp do Rodrigo falando e tal, não sei o que. Aí a Nara, olha, mulher, tá vendo o negócio desse é loucura? Tá vendo? Aí ela dizia assim, né? Tá vendo que a gente não vai no negócio desse? Só que eu acho que na cabeça dela, como a Nara é, né? O jeito dela é, e se a gente for? Mas peraí, se a gente for, a gente vai ter que. Aí eu Primeiro eu acho dou que. não, né? Aí ela começou a já projetar e foi tudo muito rápido, gente, porque nesse intervalo que ele entrou em contato, pro intervalo que a gente conversou com o nosso consultor financeiro, falamos que a gente começou a pensar, e se a gente viajasse pra lá, como quem não quer nada, pra conhecer, pra ver qual é a proposta? Uma viagem a lazer, Uma né? viagem a lazer que a gente coloca em um trabalho no meio. E foi exatamente assim, né? A gente criou a viagem e foi muito do nada, porque foi um domingo, a gente tava na casa do Mike, tu lembra? E a gente tava lá na casa dele brincando e tal. Ah, bora viajar? Bora. Não, vamos pra onde? Ah, a gente poderia ir pra Recife, porque já aproveitava e pegava ali. Como quem não quer nada, né? Como quem não quer nada, vamos pra uma praia, curtir e tal, e a gente já passa em Recife. E foi basicamente assim mesmo. A gente fechou uma viagem pra praia, a gente foi pra Maragogi, não foi na época? Foi Maragogi. Aí a gente, só que antes de descer para Maragogi, A a gente gente já ficou no fez essa shopping. parada, né? Foi. Passamos um dia todo no shopping, porque ele apresentou todas as lojas pra gente, né? Todas as oportunidades, né? E o engraçado é que a gente foi assim, né? Isa, é o seguinte, nós vamos, mas
vamos pegar uma loja pequena, porque abrir fora do estado é muito desafiador, e loja em shopping, sabe como é? Muito cara, né? Quando chegou lá, a gente se encantou pelo maior Pelo ponto maior que ele ponto que ele é, disponibilizou. Tanto que a real é que nem era o ponto que ele mais queria vender. Porque assim, gente, a gente sabe que eles são vendedores, eles têm os pontos que eles realmente querem para empurrar. empurrar para as marcas, né? E pelo perfil, enfim. E essa que a gente queria muito, não era exatamente a Ele que ele não ia nem queria. apresentar. É só que a gente ficou mais, poxa, um ponto tão bom, a localização boa, o tamanho bom, a loja tava até num bom estado e tal. E aí, não, tal, mas essa loja já isso, aquilo outro, bora ver outra. Aí a gente foi ver, a gente viu várias lojas nesse dia, né? Mas a gente encucou com aquela, não foi, Nara? Foi e assim, né? Ao mesmo tempo que eu encuquei, porque eu sou uma pessoa que por fora sou uma, mas a minha mente ela tá rodando assim no 220, né? Ao mesmo tempo que eu encucava, a minha mente já era só processando. Meu Deus, o dobro, o metro quadrado, o condomínio, isso e aquilo, e As agora. despesas e. Mas aí, como a gente fez as pessoas sempre falam assim, como é que vocês sabem a hora de dar aquele passo, né? E sempre foi muito uma mistura de intuição, mas também de pé no chão, porque é uma característica que eu e a Isa a gente tem. Às vezes a gente era pé no chão até demais, né? Então, assim, até essa loja sempre tomamos decisões sozinhas. Mas em 2020, como a gente conheceu o nosso consultor financeiro e como ele entrou realmente de cabeça na nossa empresa e como ele ajudou muito e ele conquistou a nossa confiança, né? Ele se propôs aí com a gente e foi uma negociação diferente, porque foi muito mais embasada, Verdade. né? Era o comercial lá do shopping mostrando os números e ele já fazendo o cálculo, né? Porque a gente já tinha ido com a metragem na cabeça e sabendo quanto a gente tinha que vender. Quando a gente chegou lá, que era outra coisa, ele rapidamente fez os cálculos Foi. pra gente já ver ali na hora se dava ou não dava. Porque a gente foi sem pretensão, mas no momento que a gente pisou no shopping e se apaixonou, a gente passou do 8 para 80 muito rápido, a gente já queria negociar, Foi. né? E aí a gente começou, foi um dia todo de negociação, né? Conversa vai, conversa vem. Mas aí a gente foi embora sem fechar negócio, né? Não, vamos deixar ele vir atrás da gente um pouquinho, né? Fica a dica, inclusive, É, né? a gente nunca pode ceder de primeira, né? Quando a gente não cede, ele sempre vem atrás. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha medo, porque a loja que a gente queria, ele não queria dar pra gente. A gente ficava com medo de aparecer uma outra pessoa, porque de fato era um ponto muito bom, uma loja muito boa, né? A localização era boa. E a gente lançou a nossa proposta, né? Eles lançaram a deles e a gente lançou a nossa contra, né? Baseada com o que o nosso consultor já tinha feito de cálculos. E fomos lá curtir o nosso final de semana, nosso lazer, né? E deixamos aí nas mãos de Deus. E aí, dias depois, ele entrou em contato, ele ficou batalhando mesmo, assim, para conseguir negociar da forma como a gente tinha pedido. E a gente conseguiu, né? A negociação foi bem alinhada com o que a gente estava querendo. E aí, quando a gente viu que a gente. Ixi, Maria, deu certo, porque era uma E agora? né? Porque a gente soltou ali a proposta, mas se eles também não aceitarem, quando aceitaram, aí não, agora a gente vai correr, né? Agora a gente vai entrar aqui de cara. E aí foi quando a gente falou com o nosso arquiteto, que na época tinha feito a nossa loja de shopping aqui do Rio Mar Fortaleza. Ele já tinha experiência com loja de shopping, ele tinha sido bem assertivo na nossa loja, então a gente não teve nem dúvidas numa situação dessa, uma loja de fora e tal, que seria ele, e a gente foi com ele lá na loja, não foi nada, a gente foi um dia, a gente foi de manhã, voltou no mesmo dia, só para ele conhecer a loja, ele entender, a gente passar para ele mais ou menos o que a gente estava querendo daquela loja, como que ele ia aproveitar o que já tinha, porque era uma loja até de cama, mesa e banho, não é? Exatamente. Era outro segmento que estava lá antes, então, querendo ou não, a gente teve que fazer algumas E adaptações. a gente também tinha um cuidado, né, Izinha, de como a gente ia se apresentar pela primeira vez para o público de Recife. Exatamente. Porque a gente não tinha loja lá, né? Somos uma marca nova. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha medo, mas a gente não podia chegar de qualquer jeito, A né? gente, de fato, a gente foi disposta a fazer uma loja que impressionasse, né? Porque era o que a gente tinha. A gente tinha a loja como, de fato, uma vitrine, né? Era uma loja grande, uma loja com vitrine maior. Então, a gente tinha que aproveitar cada espaço para que a loja chamasse atenção. E eu acredito que a gente realmente conseguiu fazer isso, né? Porque depois que a loja ficou pronta, era até legal que entrava estudante de arquitetura, de design de interiores, pedia para bater foto dos espelhos, dos formatos, do provador. Até os lojistas, né, assim, parabenizavam pela loja e tal, porque realmente ficou muito bonita, né?
E virou assim um xodó nosso. Foi, nosso xodó. Ah, e era muito legal acompanhar, né, as nossas clientes aqui de Fortaleza, e às vezes clientes de outro estado que iam para Recife, e elas passam na frente da loja, batem a foto, marcam a gente, entram nesse universo do que a gente queria passar. E legal, o mais legal ainda era quando a gente recebia o feedback das clientes de, nossa, eu entrei aqui na loja e parecia que eu estava na loja de Fortaleza, né? Eu sentia a mesma essência da Linge, o mesmo cheirinho, as vendedoras, a equipe comercial era muito alinhada com vocês, todas muito simpáticas e tudo. Então, é um trabalho árduo, né? Que a gente sabe que é árduo, É a o que a gente já gente vai comenta contar isso com agora, né? vocês, mas que a gente vê no final que acaba sendo muito recompensador, né? Bora, pode ficar contando aí pra vocês como é que foi. Aí a gente foi, levou o Aí- arquiteto, Isso a gente fechou essa loja em setembro, né? E foi. a gente sonhava em abrir loja fim de ano, porque assim, quem tem Era. negócio de moda sabe que a melhor época para vender roupa é o fim do ano, né? Então a gente pensou assim, poxa, é um investimento muito alto e a gente quer inaugurar em dezembro. Mas existem muitas adversidades quando você vai para uma cidade que você não conhece ninguém. Então a gente não conhecia a empresa de engenharia, a gente não conhecia ninguém. E aí a gente pegou uma empresa, né, que foi assim, a única, né, que a gente não conseguiu pegar várias, porque isso exigia que a gente estivesse muito lá em Recife, a gente não tinha disposição, porque isso era fim do ano, e a gente estava, só para recapitular do podcast que a gente falou passado, a gente estava na loucura do crescimento do atacado. A Era. nossa produção estava crescendo e eu e a Isa, a gente não podia ficar muito ausente, né? Então eu falei, não, Izinha, eu gostaria de ter pesquisado mais, mas eu só encontrei uma empresa, a gente vai se agarrar nessa porque é o que É o que a tem. gente tem. Inclusive me deu muito dor de cabeça, né? Tava esperando ela falar. Vou poupar alguns detalhes, mas enfim, foi uma obra caótica, né? Para dizer bem, dizer a verdade. Já é difícil por ser à distância, É verdade. né? E a gente teve mais dificuldade ainda porque tive muito contratempo com essa empresa que a gente contratou para fazer a loja. E só Deus sabe os perrengues que a gente passa por trás, né? E era a gente aqui administrando a obra à distância e, ao mesmo tempo, cuidando de toda a burocracia, que é abrir uma nova empresa, um novo CNPJ, a preocupação da logística, como é que a gente vai fazer para essa mercadoria chegar lá? E assim, gente, a gente programava o quê? Vamos abrir a loja em dezembro. Então, quando era agosto, que a gente já estava planejando a coleção de dezembro, a gente já estava aumentando a coleção de dezembro, Pensando na inauguração da isso. loja, né? Aí imagina aí, você aumentar assim seu estoque em 2.000 peças, porque você vai ter uma nova loja, e quando chega dezembro a loja não está inaugurada. Então, assim, as outras lojas tinham que vender esse estoque a mais. E a gente ficou fazendo isso em dezembro, não, mas em janeiro vai, em fevereiro vai. E foram meses aumentando, né, a produção, Foi. nos preparando para a loja nova, e a loja nova não vinha, Não vinha. né? Gente, foi tenso, sabe? Assim, foi um período que a gente teve muitas dúvidas, né, Nara? A gente olhou realmente uma para outra e disse, mulher, será que a gente Será que a gente está cometendo o nosso primeiro erro grande, um né? erro assim, uma loucura mesmo, assim, a gente olhava muito e se questionava, porque as coisas acabaram saindo muito do nosso script e a gente é acostumada a ter mais, assim, digamos que o controle das coisas, porque a gente sempre vai muito ali no pé no chão. A gente dessa vez deu um sacode, né? Mostrou pra gente que as coisas não eram exatamente, nem sempre elas iriam ser como a gente planejou. E eu acho que isso trouxe também muita resiliência e uma capacidade da gente conseguir ter outras alternativas e outros planos e ir resolvendo, porque assim, a gente já estava lá. Não tinha mais como, a loja já estava em obra, já estava com andamento, já tinha contrato assinado, não tinha mais como voltar atrás, gente, sabe? Então, assim, a partir do momento que a gente chegou naquele meio do caminho e que os percalços foram ali acontecendo, a gente vamos solucionando. Era vivendo um dia de cada vez e solucionando um problema de cada vez, sabe? E aconteceu que a gente ficou programando para janeiro, fevereiro, aí ficou para março, né? Aí a gente chegou, aí a gente foi para lá. Montamos uma operação que a Assim, gente né? levou todo mundo de Fortaleza. Eu já vinha fazendo pesquisa de público e eu fazia pesquisa também de perfil de cliente, de influenciadoras e tal. Há um tempo lá em Recife. Então, a gente preparou o nosso marketing e a gente queria fazer uma ação de impacto lá com as influenciadoras, com as meninas que eram, digamos, aquelas it girls da cidade e tudo mais. Então, a gente
montou, levou nossa equipe de marketing para lá. Eu lembro que a gente alugou Um um apartamento apartamento enorme. enorme lá. Ele era até 2 andares. Enfim, a gente levou uma equipe até grande do marketing, suporte. Gente, assim, foi uma coisa muito engraçada, sabe? Porque foi essa equipe e a gente também levou algumas equipes que a gente que já faziam serviço para as nossas empresas aqui em Fortaleza, que era marcenaria, Metalon. Metalon, o rapaz do sofá que A fazia gente nossos levou tudo estofados. daqui. Tipo, o que dava pra levar daqui, a gente levou. E esses profissionais foram pra lá, também vestiram a camisa, chegaram junto. E no dia da mudança, né, famigerada mudança, a gente levou nossa equipe de marketing e a gente contou com o Né? apoio. Na mudança, uma parte da equipe foi de avião e a outra parte foi de carro. Eram 2 É carros. isso que eu ia dizer dos carros agora. Gente, foi muito engraçado, né? Porque como a Nara diz, assim, essa... O perrengue, ele anda com a gente, sabe? O meu pai foi, né, com um carro e o Ferreirinha, que é o nosso anjo da guarda, que faz tudo com a gente, assim, Levando a mercadoria. levando outro carro e levando tudo, gente, assim, mercadoria e vários troços que precisavam, aquelas mudanças, assim, né, que precisavam ir nesse carro. E aí, a equipe lá e a gente trabalhando intensamente para enviar press kit para essas clientes, fazendo toda aquela preparação de que a loja iria inaugurar, só que, tem um porém. A gente pulou uma parte, porque antes disso, a gente foi de carro, que foi quando a gente planejou a primeira inauguração. A gente foi de carro, eu, a Nara, a gente tinha ido, se programou. Fomos só 4, né? Foi eu, tu, o Henrique e o Felipe. Foi. Não, o Felipe não foi, ele tava Felipe não com Covid, foi. né? Ah, então foi só o Henrique. A gente foi a primeira vez de carro pra ver fisicamente e ver quando é que a gente tinha chance de inaugurar. Quando a gente chegou lá, né, a gente viu, não, a loja ela tá mais ou menos pronta, tá faltando alguns detalhes. Aí conversei com o Jonas, que era nosso marceneiro de confiança, e ele falou: "Não, Narinha, no dia tal eu entrego a loja pra você". E aí a gente marcou a data da primeira inauguração. Exatamente, mas foi quando a gente recebeu a notícia de que A gente já estava no caminho. Era. A gente já estava assim na metade do caminho. Acho que a gente já estava para lá do Ceará. Quando a gente escutando no rádio, como quem não quer nada, sai simplesmente a notícia de que tinha sido decretado o lockdown em Recife. No caso, era o segundo, né? A segunda onda. E Recife acabava que era a que era mais flexível, né, Nara? Até quando se comparava o horário de funcionamento de Recife e o de Fortaleza, Recife sempre era mais flexível. O horário era maior, tudo era maior. Então, assim, pra gente foi um mega baque. A gente tá chegando pra inaugurar com o convite já feito, porque a gente já tinha feito um convite que deu um super trabalho com data, convidando essas pessoas para irem, eram muitos. E a gente, agora, qual vai ser o plano? Tipo assim, ó, a data de inauguração era 20, Era em março. Era tipo dia 15 de março, a gente estava viajando dia 12, né, para poder organizar tudo. E aí o lockdown valia a partir do dia 13. Então, foi 2 dias antes de abrir a loja, foi decretado o lockdown. Então, a gente ficou inicialmente com a loja fechada, né? A nossa equipe de vendas lá ficou trabalhando online, né? Inauguramos a loja. Gente, imagina. Mas detalhe, um pequeno detalhe. Se não tivesse tido lockdown, a loja também não teria sido inaugurada, tá? Porque o shopping não aprovou a loja. Lembra que foi a viagem que eu mais chorei? Porque o cara lá, que eu disse que tive problemas com ele, o engenheiro, na parte final de automação, ele não conseguia cumprir as especificações do shopping. Que são bem chatinhas, E eu tava né? eu já tava, gente, no nível de estresse, eu chorava nos stories. Quem me acompanha nessa época vai lembrar. E chegou um ponto que chegou um bombeiro lá do shopping para falar comigo, e eu chorava tanto que eu disse para esse homem: "Moço, sabe o que é que eu quero? Eu queria só entregar a chave para você e dizer que eu tô devolvendo essa loja, porque eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer", né? Nesse dia, eu nunca tinha visto a Nara desse jeito, sabe? Porque a Nara, ela realmente, pra mim, ela é um sinônimo de fortaleza, de resiliência. E até foi um choque ver que ela ficou tão fragilizada no sentido de...
foi tão puxado, sabe? A gente passou por tanta coisa, era tanta responsabilidade que eu acho que chegou nesse momento onde ela chegou no esgotamento, assim, total. E eu acho que o rapaz, ele ficou até com pena da gente, E sabe? graças a Deus que ele ficou com pena, né? Ele ficou com pena que ele olhou e falou assim: não, eu vou indicar pra vocês. Não, eu tenho um profissional que trabalha fazendo isso aqui é pouca coisa. Olha, vocês já fizeram basicamente tudo, gente. Isso aqui é só um detalhe, é só um alinhamento, não se preocupa. Eu posso indicar uma empresa pra vocês. E a gente que não conhecia nada assim, de lá, né? Ninguém. Aí a gente, claro, né? Enfim, então foi esse cara, ele acabou ajudando muita gente, porque ele indicou, não foi, Nara? Isso, então assim, a gente pagou o serviço dobrado, que já tinha pago, né? Mas essa pessoa, de fato, resolveu o problema. Então, a inauguração, a primeira foi meio caótica, né? Caótica, conturbada. Mas a gente não desistiu, né? Eu olhei pra Isa, ela pra mim, mulher, nós não viemos, nós e a família Buscapé, todinha da Linge pra cá, a troco de nada, né? Então, a gente vai inaugurar essa loja, vamos mandar esses convites para as blogueiras, para as clientes e todo mundo. E a gente explica para elas que a inauguração da loja é online. E as meninas ficaram dentro da loja vendendo, né? Foi. As meninas ficaram na loja vendendo, assim, foi aquele desafio, porque elas ficaram basicamente apresentando também a loja para a cartela de clientes que elas já tinham. A gente ficou tentando converter também com através dessas influenciadoras que a gente foi mandando, ia chegando novas clientes, né? E era uma aposta para essas clientes também, porque muitas não conheciam a nossa marca, diferente do histórico que a gente já tinha aqui no Ceará, né? Era uma marca nova e elas estavam ali apostando, comprando online, né? Elas não tinham vivido a experiência do que a gente tinha preparado da loja física para elas, mas a gente foi indo, porque a gente até sabia como trabalhar no online, né? A gente tinha começado assim, e aí foi dessa forma. Quando a gente recebeu a notícia de quando seria reaberta Durou 2 semanas, Foi né? O foi lockdown. rápido, né? Acho que com 2 Foi semanas. o tempo da gente se ajustar, a equipe se ajustar, Foi. resolver os BO lá da loja. Aí a gente retornou com a equipe, marketing foi de novo, todo mundo de novo, pra a gente fazer de fato uma inauguração. Que também não pôde ter aquela festa como a gente costuma fazer, a gente sempre faz aquele evento, enfim. Por conta da situação, não podia aquela aglomeração toda, mas tinha limites de tinha um pessoas dentro da limite loja, de dentro de né? loja e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente foi, nosso marketing foi, a gente fez um outro trabalho novamente de falar que a loja estava aberta e tudo mais. Foi até meio difícil, assim, porque todas as nossas lojas e aberturas foi muito celebrada, né, Nara? Assim, muito comemorada, porque, poxa, chegar até aqui, então todas, a gente fazia uma festa, a gente fazia uma comemoração, e nessa em E específico... já era a nossa segunda loja sem comemoração, né? A gente já tava assim, poxa, mais uma que a gente não vai comemorar, porque o showroom a gente não tinha... o showroom foi antes, não foi? Foi em novembro de 2020. Verdade, foi da pandemia, né? Verdade. Então já tinha sido a segunda, a gente com aquele gostinho de querer fazer uma festa, enfim. E aí... E aí, sim, eu queria contar, né, que, tipo assim, sobre a equipe comercial, né? Que às vezes a gente vê o resultado, mas não sabe o esforço que está por trás, né? E montar uma equipe tão alinhada, né, que conhece a história da Linge, enfim, a gente queria o quê? Que a cliente de Recife, ela tivesse o mesmo sentimento da cliente de Fortaleza, que ela se sentisse acolhida dentro da Linge e tal. Então, a gente trouxe toda a equipe comercial para Fortaleza por uma Verdade. semana. Foi, verdade. Né? Então, aí custo de passagem, de hospedagem, de diária, de todas elas, para quê? Para elas conhecerem a fábrica, para elas conhecerem as outras gerentes. E aí foram 5 dias de treinamento. Elas tiveram treinamento da gente sobre a nossa história, treinamento do nosso modelo de atendimento. Elas tiveram também um treinamento presencial, tiveram um intensivão né? de coleções, porque como elas saíram entrar em loja com várias coleções Verdade. vigentes, A gente apresentou, né? O estilo apresentou para elas as peças, como era um parecia o Enem, né? As pobres, elas Era. cheias de nome e elas anotando tudo, elas super lá interessadas e era muita informação, né? E também era um produto novo ali em Recife, né? Era uma pegada nova, porque a Linge, ela tem essa identidade muito única dos bares, dos tops, dos croppeds, que a gente construiu isso com a nossa cliente aqui de Fortaleza, né? E a gente tinha que chegar e construir isso com a cliente lá de Recife também, porque a gente sabia que a gente iria ter que... E a questão cultural, embora seja, assim, cidade
vizinha do Nordeste, Mais impacta. mas tem suas particularidades, né? Com certeza. Tanto que a gente tem até hoje, quando a gente faz o estudo de assertividade de peças e tudo mais, a gente tem um comportamento diferente da O cliente. mix de peças O de, mix, de a gente consegue. vendido é diferente. A gente tem alguns produtos que a gente sabe que a saída é melhor, então a gente investe mais nesses produtos para lá. Outros a gente manda, porque, enfim. Tem produtos que aqui esgotam no lançamento e lá demora um pouco mais, né, para esgotar. E tem produto lá que também sai com uma facilidade muito mais rápida do que aqui, né? E a gente fica mandando daqui para lá, né? A gente vai fazendo esse jogo. Enfim. E eu acho que nisso a gente já ganhou a equipe, né? Porque foi muito legal que elas engajaram na história da Lindy desde o começo, que elas se sentiram parte. Né? Elas se sentiram importantes, valorizadas. Todas elas falaram, meu Deus, eu já passei por muitas marcas, lá em Recife mesmo, e nunca tinha passado por isso. Eu nunca conhecia a marca, eu nunca visitei a fábrica da marca antes de começar, conhecer a história. Então, isso já ajudou, por quê? Porque a gente já meio que ganhou. Né? E a gente também fez uma pesquisa de atendimento lá em Recife, não foi, Nara? Assim, obviamente, muito por cima, baseada apenas na nossa experiência e tudo, mas também... A nossa experiência e todo mundo da nossa equipe, que também não era pequena, né? Mas que a gente pôde também mostrar para elas que a gente queria chegar de uma forma diferente lá, porque a gente tinha notado que existia um padrão ali de atendimento, pelo menos assim, no shopping que a gente visitou, e a gente queria mostrar um padrão de atendimento diferente lá, né? E aí, as próprias meninas mesmo, elas relataram que de fato era realmente, que era muito perfil, o linguajar, a forma, às vezes até uma expressão que a pessoa fala que você entende ali de uma outra forma. Então, a gente, não, vamos moldando, a gente quer que seja mais ao molde do que a essência da empresa quer passar, e elas super captaram isso. Eu acho que o fato da gente ter trazido elas para cá, para o nosso universo, tornou isso até mais fácil, né? Não ficou engessado, foi verdadeiro. E aí deu super certo, né? Só que assim, com seus desafios, a gente inicialmente passou por alguns percalços, inclusive, eu acho que um dos podcasts, eu não lembro qual desses que a gente já falou para vocês, mas a gente falou que foi até a construção da nossa supervisora de vendas, que na época ela era nossa gerente do shopping Rio Mar Fortaleza, que é a Bárbara, né? E nessa época ela chegou muito junto com a gente na loja de Recife, porque a gente precisava ter uma pessoa lá, precisava de acompanhamento, e a gente não conseguia, eu e a Nara, tendo tantas outras demandas, estar lá sempre, semanalmente, enfim, mensalmente, e ela foi começando a chegar junto. A gente chegou até a levar, a gente também montou A gente fez um revezamento, né? Foi um esquema As meninas tinham, quando elas vieram à Fortaleza, cada uma passou um dia em cada loja, nas 3 lojas, para ver na prática como era o nosso modelo de atendimento. Mas o que a gente percebeu foi o seguinte, foi muito bacana, realmente fez a diferença ter feito isso, mas quando a gente, né, no mundo real, quando a gente soltou elas dentro de loja, sem suporte nenhum, sem alguém que já conhecesse as peças, como era o modus operandi, o sistema e tal, era outra coisa. Era outra realidade. E elas precisavam de ajuda, e elas tinham muita dificuldade, principalmente no online, lembra isso? Para elas, o online era assim, um bicho de 7 cabeças. Nossa, gente, foi até chocante, porque não, era como se não fosse algo que fosse habitual. Tão comum lá era assim, sabe? Quem era vendedora de shopping, é vendedora de shopping para atender o público passante e não atender o WhatsApp, né? Então, é diferente. E pra gente, a gente já estava aqui há anos com nossas vendedoras em shopping, em loja de rua, sendo muito forte na venda online, né? Então, a gente, não, essa loja também vai seguir esse mesmo caminho. Aí a gente foi levando as vendedoras, a gente foi cada semana ia uma vendedora de uma loja daqui de Fortaleza. As vendedoras que a gente achava que tinha que tinha um modelo legal nosso, que entendia do nosso produto, que ela tinha um contexto ali, né? E aí a gente foi enviando essas vendedoras, claro, elas também tinham interesse em ir, né? E aí elas foram dando esse treinamento da prática, e junto com isso a gente percebeu que a Bárbara, né, que era a nossa gerente, toda ida que ela ia lá, a gente notava que saltava, né? Melhorava muito, que ela trazia muitos relatórios muito importantes, né? De análise de cada uma da equipe, enfim. Foi quando a gente olhou uma para outra, e também chega num ponto que eu e a Nara principalmente, que era do comercial, via que não, tá precisando de ajuda. E foi na hora que a gente percebeu... Ajuda é eufemismo, eu já tava ligando o SOS, eu já tava socorro. Era, gente. Então, foi na hora que... Acho que a gente sempre fala, né? Você percebe
a hora que você precisa mudar. As coisas realmente acontecem. E foi assim que aconteceu com a Bárbara. A gente deu a gente convidou ela, né? Conversou com ela, viu que seria a hora de ter uma supervisão, uma supervisora comercial. E foi uma decisão muito difícil, né? Porque na época que a gente fez isso, o Rio Mar Fortaleza era a nossa loja que mais faturava do Sim. varejo. E era uma loja que estava com a equipe muito redonda. A equipe era muito boa, a sintonia com a gerente era muito boa, tudo lá funcionava muito bem. E aí, de repente, a gente abriu mão disso, né? E a gente ficou com aquele receio, porque isso acabou sendo do meio para o final do ano, né? Então, porque se a gente inaugurou lá em Recife em abril, Em abril. passaram alguns meses nessa ideia dela, a gente ia, alguma vendedora ia, a Bárbara ia, e a gente ficou levando isso por meses. Quando a gente decidiu tomar essa decisão, que foi lá pro meio, pro final do ano, né? No segundo semestre, é na nossa melhor época do ano, né? A época que a gente sabe que Aí pegar o melhor faturamento e arriscar, né? foi assim uma decisão que a gente olhou assim, não, mas vamos mais uma vez ter Aí a coragem. gente pensou assim, já pensou se a gente faz isso? Aí uma é bebê, ainda não dá o faturamento esperado, e a outra que nos ajudava bastante cai. Minha irmã, o que é que vai ser da nossa Deu vida? medo, gente, deu medo, mas a gente foi com medo mesmo e foi fazendo o que podia ser feito naquele momento, né? E aí também deu muito certo, ela foi dando esse suporte para a loja, a gente foi conseguindo montar e crescer no online lá, né? A gente foi tendo resultados bem bacanas no online de lá. No daqui a gente foi tendo o desafio de uma nova gestão, foi testando, não foi fácil, não foi de primeira. A gente Erramos deu, muito, viu? a gente teve uma primeira gestão, não deu muito certo, a gente partiu para uma segunda gestão e foi assim, sabe? Não dá certo, pois bora para a próxima. E acabou que também a Bárbara passou a dar suporte, né, para todas as lojas e também foi um período muito importante para a Linge, porque foi quando a gente precisou alinhar. Quando a gente foi crescendo, né? Cada loja foi crescendo de um jeito, De um né? jeito, sem muito planejamento nosso, as coisas de fato foram acontecendo. E aí Cada loja era a cara da gerente, né? a gente percebia que cada loja tinha uma regra e que a nossa cliente de repente ia percebendo, então ela conseguia em loja tal regra, em outra Na loja loja tal tal eu regra. consigo trocar a peça sim. Na outra loja eu já Não consigo um consi- frete melhor. Da loja tal eu experimento a gente achava, eu e a Nara, que as regras elas Pra eram todas. padrão, mas no final das contas na prática não era. Então foi muito importante também a supervisão para alinhar, né? Alinhar muitos ponteiros que estavam desalinhados naquele período, muitos mesmo, gente, assim, a gente conseguiu regular, tipo, deixar muitas coisas assim, né, Nara? De entrega, taxas, coisas que vão acontecendo, sabe quando você vai Sem fazendo perceber. sem perceber e quando você Os percebe, custos invisíveis que de repente oneram bastante. exatamente, e a gente foi notando que uma loja, por exemplo, ela tinha um custo bem menor de entrega, era bem discrepante a diferença de uma loja E para a outra outra. gastava muito, assim, só pra, né? Nós tínhamos 2 motoboys A da gente empresa, né? E fixos. E a gente notava, poxa, mas a gente tá pagando só de freela, né? De freelancer por fora, mais do que os nossos motoboys. Por quê que essa loja aqui é tão pouco e essa daqui é mais do que um motoboy, né? E a gente foi percebendo que porque era muito solto, qualquer coisa. Ah, o fulaninho não pode vir agora, só pode daqui a 1 hora. Aí elas não esperavam. Chama o motoboy, chama o motoboy. coisas sem regras, né, gente? A gente acaba percebendo que quando você vai deixando as coisas fluírem e quando não vai se criando regras, as coisas vão perdendo Não é o só controle. regra, né? Assim, porque a gente até criava, mas não tinha a pessoa do dia a dia ali Pra fiscalizando, tá né? fiscalizando, exatamente. E assim, as regras que a gente criava que também ficavam meio soltas, Outra. né? Porque a gente criava uma regra, dizia um dia, aí é que nem brinquedo de corda. Aí seguia ali, depois de um tempo, como a gente não tava lá, a gente não E a dava gente não conta. consegue acompanhar, né? Vai chegando naquele momento ali do crescimento que fica, tipo assim, fica distante, Impossível, né? é humanamente impossível. E aí ela chegou nesse período, a gente conseguiu alinhar muitos ponteiros. Foi muito importante, assim, essa mudança para a Linge, né? Isso foi no ano de 2021, não foi? No ano de 2021. E aí. E assim, 2021 foi um ano que a gente ainda não, a gente cresceu muito, né? Porque 2020 foi uma surpresa o crescimento, né, diante da situação. E 2021 a gente continuou crescendo e foi um ano muito desafiador, né, Izinha? Foi. Porque a gente cresceu produção e ao mesmo tempo a gente estava errando muito,
na produção, porque tinha loja nova no meio, né? E a gente não sabia qual produto mandava, qual não mandava. E também a gente começou a diversificar o nosso produto. Foi quando a gente começou a entrar mais em novos mix, né? Que também foi um outro desafio que a gente passou. E a gente sempre tinha, durante esse período da Linge, durante a nossa história, a gente sempre brincava, né? Qual vai ser o desafio do próximo ano? Qual vai ser a loja que a gente vai abrir? Qual vai ser o nosso próximo passo? E eu lembro que depois de viver tantas emoções, assim, nesse período de pandemia que foi 2020, 2021, a gente chegou, assim, no final de 2021, que foi quando a gente inaugurou, né, a loja de Recife. A gente inaugurou a loja em abril de 2021. Foi. E aí a gente também passou por essas mudanças internas de gestão e tudo mais. A gente olhou uma para outra e não, agora é a hora de organizar a casa, né? A gente ia entrar em 2022 e é a hora da gente entender o que a gente quer passar para nossa cliente. A gente começou como lingerie, mas o nosso mix de produto, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. Foi aquele momento de você se reinventar, de você refazer a sua comunicação, seu brand, de pensar como que você está comunicando isso para a sua cliente. E foi um ano que a gente resolveu também crescer no e-commerce, não foi, Nara? Foi. É porque, assim, 2021, a gente cresceu muito. E quando a gente somou o crescimento de 2020 e 2021, tinha sido muito elevado. E quando vem um crescimento, assim, tão grande em pouco tempo, a gente só absorve e vai crescendo. Só que meio que a gente desorganizou, né? Porque a gente só ia no automático. E aí a gente falou, não, em 2022 vai ser o ano de organizar a casa para a gente poder crescer de uma forma mais inteligente. Aí eu Sim. falei, Isa, eu não tenho mais psicológico para enfrentar outra inauguração de loja tão cedo, até porque a de Recife já tinha gastado o pouco juízo que eu tinha. E aí eu falei para ela, vamos focar no e-commerce, né? E a gente mudou a plataforma do e-commerce no mesmo ano que inauguramos em Recife, que foi 2021. Mas, de fato, só em 2022 a gente focou mais em contratar consultoria para o e-commerce, em contratar um gestor, de tratar realmente como uma loja isolada, de ir atrás de estratégias, de conhecer a fundo o mercado do Usar os e-commerce, dados, né? que é bem diferente, né? A gente acha que, eu tenho uma loja física, eu vendo bem, eu tenho um WhatsApp, eu vendo bem, eu vou dominar o e-commerce. Não é assim, gente. É como se você fosse abrir um novo negócio, né? As regras são outras. A gente faz uma coisa achando que vai dar certo, não dá certo, aí olha uma para outra e diz assim: mas poxa, a gente fez tudo tão redondinho, por que que não deu certo? Porque, gente, a regra do negócio é diferente. É verdade. E aí, quando eu vou só finalizar a de Recife, que a gente começou, né? A gente começou a fazer lá, tipo assim, a gente alinhou a equipe comercial, aí a gente foi alinhando também a venda online, e aí a gente foi deixando as coisas mais ajustadas. E em paralelo a isso, a gente também precisava ser conhecida lá, né? Conquistar o público, né? Conquistar o público, apresentar o nosso produto. E aí o que aconteceu? A gente foi criando relacionamentos lá com as influenciadoras de lá. Também foi um trabalho que De formiguinha. de formiguinha, onde a gente foi fazendo eventos, onde eu e a Nara a gente ia pra gente se aproximar das influenciadoras lá, como a gente faz aqui em Fortaleza, né? Então a gente foi criando esse laço. As influenciadoras foram. Porque tudo acontece de forma natural, né? Acho que as coisas elas têm que Não adianta acontecer. forçar, né? Você tem que dar tempo ao tempo, você tem que ir montando a sua, né, a sua estratégia e tal. E a gente foi montando, não, a gente precisa manter um relacionamento com as influenciadoras de lá. A gente precisa ir construindo isso, e eu acho que foi acontecendo de forma natural. Eu e a Nara, não todos os meses, mas a gente estava sempre indo para Recife. Pelo menos um mês sim, um mês não, a gente ia, né? Exatamente. E a gente procurava construir relacionamento não só com as influenciadoras, mas também como com as clientes. Porque assim como as clientes daqui gostam da gente, de encontrar a gente na loja, a gente queria também fazer isso com as clientes de lá, né? A gente foi fazendo eventos onde a gente convidava clientes, convidava influenciadoras, a gente tinha esse momento de troca, a gente pôde ouvir o feedback delas, era muito legal ouvir como elas se sentiam na loja, assim como também as influenciadoras foram contando a experiência e a história delas com a Linge, o quanto a Linge também tinha sido importante. Então, a gente foi realmente criando e estreitando esses laços, e isso foi extremamente importante para o crescimento da loja de Recife. A gente continua fazendo esse trabalho lá, e aí a gente entra no ano de 2022.
Foi. Aí, o ano de 2022, para mim, foi um ano muito difícil. Porque depois de passar por tudo isso, eu ainda lembro que na coleção de março de 2022, foi a coleção assim que me deu um estalo. Meu Deus. A Linge não é mais só lingerie, a Linge é muito roupa. Isso já estava acontecendo, né? A gente já vinha trazendo, só que a coleção de março, ela foi aquela coleção que quando eu olhei parada tinha mais alfaiataria do que lingerie. E aí eu cheguei para a Isa e disse assim, Isa, eu cheguei num ponto que eu acho que isso pode acontecer com todo mundo, que eu não confio mais em mim. Eu não me sinto mais capaz de ser uma gestora. Eu estou perdida. Eu não sei qual rumo que a gente vai tomar, eu não sei em que apostar, eu não sei como é que a gente vai comunicar essa transição. E eu estou perdida como pessoa porque acaba que o empresário ele reflete muito na pessoa. Eu estava para baixo na minha autoestima, né? Eu também estava passando aí. Eu tinha passado por um problema familiar muito grande, né? Que foi em 2021. Nossa, eu acho que inclusive, Narinha, é uma coisa tão importante de mencionar dentro de tudo isso, que tu lembrou disso agora e eu fiquei, caramba, nossa, como esquecer desse episódio que, de certa forma, afetou tanto a nossa família, né? Assim, todos os envolvidos, todo mundo da empresa entrou muito dentro disso que aconteceu, que foi o acidente, né, do teu Isso. esposo. É assim, 2021, né? A gente inaugurou a loja em Recife. A gente focou muito no e-commerce, focou muito em migrar de produto. E em novembro de 2021, na live de lançamento do nosso planner, né? Eu recebi a notícia de que meu marido tinha sofrido um acidente. Na hora eu não sabia, mas depois, né? A ficha foi caindo que foi um acidente muito grave, quase fatal. Meu marido não morreu porque Deus não quis. E porque também, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me ajudaram e tive condições financeiras de custear todo o tratamento dele, a bem dizer, particular. E aí foi uma situação, para mim, né, que mexeu muito comigo. E eu não deixei de trabalhar, né? O povo dizia, nada, fica em casa. Aí eu disse, gente, se eu ficar em casa, eu vou enlouquecer. Então, às vezes eu ia para a Linge, eu sentia que as pessoas me poupavam, né? E tal. Muitas vezes eu já ia com cara de choro, mas ia. Eu queria estar ali, eu queria poder esquecer do mundo um pouquinho. E aí passei por tudo isso, né? Meu marido ficou internado em novembro, em Eu vou só dezembro. fazer um adendo. Nesse período, né, a Nara, ela passava muita força, né? Para quem estava ao redor dela, as pessoas olhavam e diziam, nossa, a Nara é muito forte. Eu mesma, convivendo quase que 24 horas com ela, eu olhava assim, eu dizia assim, meu Deus, que força, sabe? Eu via aquilo ali, a forma como ela lidava, a forma como os diagnósticos que ela recebia ali do esposo dela, que a gente sabe que quando está internado, está em coma, é um dia bom, um dia muito ruim, um dia que a gente está cheio de esperança e de fé, outro dia que a gente se desanima, e ela dizia, eu vivo um dia de cada vez, né? E a gente tinha nossas responsabilidades da empresa, e ela tinha um filho dela com, né, a responsabilidade do filho de pensar como comunicar e passar tudo isso de uma forma leve, porque é uma criança. E eu acho que ela foi tão forte nesse período, assim, ela absorveu tanto que essa fortaleza da gente, ninguém é a pessoa mais forte do mundo, ninguém é inabalável no sentido de, tipo, você pode sim estar fraco, se sentir, como ela falou, né, sem norte, sem rumo. Eu acredito que nesse período ela teve uma força tão assim, sobrenatural, que quando virou o ano, que graças a Deus, né, o esposo, como ela falou, o esposo teve esse milagre e tudo, a cabeça dela, voltada para o profissional, ficou realmente confusa. E eu tô te interrompendo porque eu lembrei que a gente foi, nossa equipe de marketing, nossa gerência de marketing chegou pra gente, logo no começo do ano, assim, e soltou, olha, gente, Uma pancada. uma pancada, eu quero conversar com vocês e eu quero que a gente defina quais os rumos que vocês querem tomar para a Linge esse ano. Porque, assim, fica muito difícil para a gente, como marketing, comunicar, fazer ações, pensar, porque tá confuso para a gente comunicar para o nosso cliente o que nós somos. O que vocês querem que a Linge seja? É uma marca de lingerie? É uma marca de roupa? Como que a gente vai comunicar isso? Como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente precisa definir tudo isso, nossa persona? E foi assim uma chuva de perguntas que eu e a Nara não tínhamos nenhuma das respostas. E eu acho que
todo esse choque de informações, né, eu convivendo muito com a Nara, pegou muito ela, porque ela já passou por uma super barra, conseguiu segurar a barra ali sozinha, assim, foi uma mulher, assim, admirável, que ela é realmente uma mulher muito admirável, e naquele momento ela não tinha mais, eu acho que todas as forças que ela tinha para dar respostas e conseguir passar, ela já tinha usado ali, então foi muito difícil, sabe? Para ela e para mim também, você receber esses questionamentos e não ter as respostas para aqueles questionamentos. E aí, junto com isso, veio essa transição, eu acho até como é que eu posso falar? De identificação com o produto, né? Uma vez ela chegou para mim e falou, Isa, eu não sei, eu não sei se eu tô amando, sabe, os produtos, não sei se eu tô me identificando. E aquilo pra gente que é do criativo também pega. Porque se eu tô ali montando uma coleção, se eu tô direcionando qual o rumo que a empresa vai tomar com os produtos e tal, isso me pega, porque opa, peraí, será que é hora de frear? E aí, nesse período, eu também tive muitas conversas criativas com o estilo, de entender qual o rumo que a gente ia levar, para que tipo de público a gente queria trabalhar, como... Então, assim, gente, foi realmente um rebrand aqui na nossa cabeça muito pesado. Um reset, né? Foi, tipo, teve que dar um reset. Desculpa te interromper, Não, mas okay. eu achei que, tipo, eu lembrei muito disso e foi muito pertinente falar sobre isso, porque não tem como, gente, não tem como você separar, se você é empresário, né? Você tem sua empresa, você não consegue ali separar 100% a sua vida pessoal e a profissional no âmbito de se sua vida pessoal está passando por uma barra, por um problema, embora você seja muito forte, você esteja lá, você não tem uma cabeça tão boa e pronta para estar resolvendo todos os problemas todos os dias. Você não é infalível, né? Exatamente. Enfim, pode continuar. E aí, eu recapitulando agora, né? Foi quase um insight, quase uma terapia aqui em pleno podcast. Foi em janeiro e fevereiro, meu marido ainda precisava muito de mim. E aí mudou completamente a minha vida, a minha rotina, porque meu marido não andava e ele dependia de mim, eu tinha que ficar em casa, eu trabalhava home office. E aí foi assim, quando eu comecei a voltar à rotina da Linge, quando ele começou a andar, quando eu já comecei a poder ir lá na Linge de vez em quando, parecia assim, tudo muito novo para mim, né? E juntou que a Linge estava com um novo produto, e aí eu fui também na fase que eu descobri uma gastrite, uma intolerância alimentar, como... Essa fase aí eu engordei muito, né? A fase que eu cuidava do Henrique. Então, eu não estava bem em todos os aspectos, né? Eu não estava com saúde boa, não estava bem com o meu corpo, eu não estava bem com a minha mente. E aí eu voltei meio que a rotina de antes na Linge e não era a mesma coisa. Aí eu cheguei para a Isa e falei, Isa, eu não tenho mais vontade de usar esse produto aqui. Sabe, eu estou usando porque eu tenho que usar, mas não estou gostando. E eu disse a ela, olha, eu tô dizendo aqui para você que eu não tenho mais capacidade. Eu preciso de ajuda, de alguém para chegar aqui, segurar na minha mão, para eu poder retomar a minha autoestima e a minha confiança, porque eu sempre fui uma pessoa muito confiante, né? Aí foi quando a gente contratou a Raquel Medeiros, né? Antes de contratar a Raquel, a gente sempre teve a consultoria, né, do nosso consultor financeiro, que é o Mike, e ele, além de tudo, era um amigo, né, pra gente. Então, foi muito importante nesse período que ele percebeu que a nossa autoestima estava ali abalada, que ele pegava até mais, não é que ele pegava leve, mas é que ele entendia naquele momento o que aquela consultoria precisava mais, né? Tipo, tinha a consultoria financeira, isso não era negligenciado, mas ele também dava muitas doses de autoestima pra gente, de dizer, meninas, olha, vocês chegaram até aqui, vocês são referências, quantos clientes meus admiram vocês, o trabalho que vocês fazem é muito fantástico, e ele levantava muito a nossa bola nesse sentido, para que a gente tivesse resgatasse mais a nossa autoestima. E aí ele mesmo, Mike, a gente não sabe o que fazer, que rumo a gente pode seguir. E aí a gente já conhecia a Raquel, a gente já sabia do trabalho dela. Já tinha feito vários cursos. A gente já tinha feito curso, já tinha tido contato com ela. E aí ele sugeriu, né? Ele falou, meninas, o que vocês acham
de conversar com a Raquel Medeiros, que trabalha mais nessa parte criativa, né? A gente também estava passando por uma fase mais difícil no setor de modelagem, pilotagem, onde a gente também foi perdendo mais a rédea, de prazos, a gente estava se desorganizando, até porque tudo isso se encaixa, gente. Se tem uma transição de produto, obviamente, existe uma transição de tempo, de tudo. Então, o que a gente fazia num time, né, lingerie e tal, tops, bares, que a gente manjava muito bem, se a gente foi para um outro estilo de produto, o time era completamente E diferente. a gente perdia muito time, né? Eu lembro do lançamento da nossa primeira calça, que foi a calça Mafalda, que a gente apresentou a calça na live e despertou um desejo, assim, imenso na calça. Só que a gente lançou no começo de março e a calça, ela chegou no último dia de março. No último dia do mês. E aí a calça não vendeu. Não foi porque a gente não gerou desejo, foi porque a gente não conseguiu entregar no tempo certo. E assim, quando a gente passou a fazer um novo produto, o tempo que levava para ser produzido era outro, a gente não podia mais estar alinhando para o mesmo tempo que a gente tinha de um outro tipo de produto. E isso era o que a gente não estava conseguindo também organizar. A gente chega no momento que você, sempre como a Nara falou, eu não sei, eu olhei para a Nara, assim como ela chegou para mim, Cisa, chegou no momento que minha capacidade aqui tá aqui esgotada. Eu olhei para ela e falei também, Nara, eu preciso ser sincera contigo. Eu também cheguei onde a minha capacidade pode chegar. Eu acho que a minha capacidade criativa, ela fica comprometida quando a minha capacidade de gerenciar prazo, não sabe mais para onde ir, porque aí eu me preocupava, me culpava, e aí eu limitava muito a minha capacidade criativa, porque a gente que é do criativo, a gente precisa de um tempo onde a cabeça está mais livre, onde a gente vai pensar, a gente vai recriar. E se a gente está só imersa em problemas, a criatividade não flui, gente. Então, assim, é realmente um quebra-cabeça tudo isso. E aí foi quando a gente realmente decidiu contratar a consultoria da Raquel, que ela era dividida em dois módulos, né? Uma parte de... Era brand e a outra parte era planejamento de coleção, né? Só para vocês entenderem, a minha mãe, que é a chefe de produção, ela fazia uma coleção de lingerie em 20 dias, né? E, de repente, a gente chegava lá e, por exemplo, se ela produzia 500 peças dia, a gente chegava lá e ela dizia assim, ó, tá aqui, ó, tô o dia todinho para fazer 12 calças. E aí a gente fazia uma coleção e ela começava a cancelar o modelo. Não vou entregar essa, não vou entregar essa, não vou entregar essa. E a gente chegava lançando uma coleção meio Frankenstein, né? Cheia de recortes. Sim. A gente tinha planejado uma família, aí saía uma peça da família 1 com a peça da família 2. Aí a Isa olhava, Nara, como é que eu vou fotografar isso aqui? Não fazia sentido, gente. Começou a ficar sem sentido porque... de fato, são os desafios que, na teoria, a gente monta na nossa cabeça que vai dar certo, mas quando vai na prática, se tal peça daquela família começa a ser reprovada, outra peça, outra, quando fica, elas não conversam mais entre família, si. Né? Isso afeta tanto o comercial, porque quando a gente está lá na criação pensando que a gente monta uma coleção, a gente pensa que as peças vão combinar entre si, vão conversar. Quem comprar esse bar vai poder usar com esse short, com essa e tal. Se eu tenho uma peça que é cropped e ela tem manga, eu preciso ter uma outra peça que é sem manga, porque tem pessoas que têm essa limitação. Então, tudo é muito bem pensado. A gente faz a coleção e depois a gente olha o todo. E a gente começou a ter essas coleções. Essa coleção específica, não foram muitas, porque a gente também diagnosticou muito rápido. A gente também, eu acho que eu e a Nara, a gente tem muito essa capacidade de reconhecer e de ser rápida, agir sabe? rápido. De agir rápido. Então, a gente contratou a Raquel, ela entrou dentro da parte de planejamento de coleção, o estilo recebeu consultoria, então, assim, a nossa estilista recebeu super bem, a gente entendeu que era um tempo de transição do nosso produto, transição do nosso modus operandi. A gente entendeu que para correr atrás do prejuízo, né? Porque, por exemplo, se a minha mãe fabricava em 20 e agora ela estava levando em 40 dias, a gente tinha que entregar a coleção para ela 40 dias antes. Como é que a gente ia fazer isso? A gente tinha que assumir que a gente ia passar 2 meses com a coleção quebrada e a gente tinha que fazer hora extra
para botar uma coleção na frente, para poder essa coleção a gente entregar para ela no prazo e ela entregar para a gente no prazo. Inclusive, nesse período, o próprio estilo fez hora extra. Eu lembro que, assim, eram muitas reuniões na minha casa, que ia a estilista, ia auxiliar de estilo, e a gente ficava lá em casa num processo criativo, porque a gente precisava sair daquele universo muito braçal, para poder a cabeça fluir mais e tal. Então, assim, eram noites, era final de semana, sábado, que a gente ia pro criativo, que a gente saía, assim, de cena para pesquisar, para poder a gente conseguir, né, colocar em dias. O estilo, ele teve que fazer um extra para a gente conseguir colocar a coleção em dias, porque a gente teve que começar, no lugar de planejar a coleção, sei lá, com 2, a gente começou a planejar com 3,5, porque ainda tem a compra do tecido, né? Então, tudo enfim, gente, é tão complexo. E depois que a gente, né, conseguiu ter essa ideia, a gente agiu muito rápido. Era uma loucura. A minha mãe chegava com problema, aí eu ligava, vou comprar 8 máquinas. Eu acho que o homem da loja fica essa mulher doida. Foi um... Né? Porque depois que a gente entendeu que tinha que aumentar a produção, aí eu tinha que aumentar a quantidade de maquinário e tinha que aumentar a quantidade de costureira. E era anunciando direto que era costureira e treinava, mas as pessoas não chegavam já dando a produção que a gente queria. Fora que também tem a questão da qualidade, né? Sim. Que a gente sabe que crescer nessa velocidade, ele demanda, um trabalho onde a gente precisava estar ali alinhando a qualidade direto, que era uma coisa que a gente sempre bateu muito na tecla. E junto com isso, a gente também teve, porque tipo assim, a qualidade, que era uma coisa que a gente estava entrando num novo universo de produto, né? Então a gente foi apanhando muito, vendo, estudando, pesquisando, indo atrás de maquinário, né? Era na área de como que as pessoas faziam. E assim, a gente não teve ninguém para ensinar, porque Isso. a nossa mãe, ela é a chefe de produção, e ela é muito à moda antiga. Ela jamais aceitaria alguém lá dentro da fábrica dizendo para ela como fazer. Né? E a gente não tinha essa oportunidade de repente, contratar alguém para ensinar a gente. E também... A gente tinha que se apanhar, a gente tinha que se... Não, vamos botar aqui, vamos dar a nossa cara a tapa e vamos apanhar o necessário e vamos aprender sozinha. E aí quando veio a Raquel, ela veio realmente nesse momento, ela conseguiu entrar ali na produção com a gente, ela conseguiu também ouvir o lado da produção, ouvir o lado da chefe, da nossa mãe, que fica ali na produção. Entender quais eram os principais gargalos, ela foi explicando questão de prazo, porque para ela era corrida e tudo. Então, junto com isso, a Raquel foi ajustando com a gente um tempo, porque não é uma receita de bolo, não é chegar e dizer esse é o time para produzir. Ela teve que entender como era que funcionava a nossa fábrica, como é que funcionava lá dentro. E a mãe ainda estava entendendo, né? Ela entendendo e passando para ela. Foi um processo, tipo, muito de todo mundo. A gente também, o estilo, entendendo que era o P1, P2, P3, que a gente começou a fazer esse tipo de divisão nas coleções para ter o produto isca, aquele produto mais barato, aquele produto que vai combinar. Mais fácil de fazer também na produção. Que leva um time mais rápido, enfim. O P2, que era o produto mais fashion, o P3, que é aquele produto mais vanguarda, que a gente faz em menor quantidade. Elaborado, normalmente manual. Então, assim, a gente passou por esse processo aí de consultoria, digamos assim, né? E junto com isso, o marketing também passou por esse rebrand. A gente teve um outro estudo de persona, porque a gente tinha a nossa persona, mas é como a gente falou, como teve toda essa mudança de produto e tudo, a gente teve que refazer, de ver o que ainda fazia sentido para a Linge, até porque a gente tinha feito uma persona quando a gente estava lá dentro de casa, dentro do que a gente idealizava para a Linge, tudo ali muito pequenininho, e a gente tinha crescido e a gente não tinha, né, voltado a fazer atualizado. Persona, né? Então a gente atualizou persona, atualizou várias coisas. E aí foi um momento onde teve muitas viradas de chave. Foi um momento, acho que, muito importante. Não foi uma inauguração, né? Não foi uma nova loja, não foi uma reforma, mas eu acho que foi uma reforma interna, sabe? Verdade. Uma reforma onde a minha mente mudou, a mente da Nara mudou, e internamente, né, em todos Todo os o processo setores, fabril mudou. Mudou, amadureceu e evoluiu muito. Então, eu acho que a gente... Foi muito rico esse episódio, porque a gente começou... eu nem imaginava que a gente ia falar sobre isso, mas acabou fluindo, que a gente começou falando mais sobre os desafios da primeira loja fora do estado, e a gente emendou com esse desafio de crescer também internamente, né? Sim, e eu acho muito importante a gente ter batido na tecla, porque eu acho que muitas pessoas pensam assim,
Ah, é porque o gramado do vizinho é sempre mais verde, tudo para eles dá certo, né? E a verdade é que o caminho na vida, seja pessoal, mas o da empresa também, ele não é uma reta, ele é cheio de altos e baixos. Sim. E é o que a gente sempre fala, é a resiliência que faz a diferença. A gente cai, oxe, 1000 vezes, mas a gente levanta 1001, né? É. E aí a gente já falou bastante nesse Mas episódio. gostei. Foi Mas muito- voltaremos para contar muito mais, porque tem muito mais história para contar, viu? Parte 10, 11, 12, 13. E a gente, no próximo episódio, a gente vai ter um convidado, mas aí no outro a gente volta para falar, dar continuidade a esse assunto e contar para vocês, né, sobre a Maison. Nem vamos mais prometer o que é que vamos contar, porque é tanta história que às vezes a gente acha que vai dar tempo e nem dá, né? Olha, mas a gente cumpriu, viu? Contamos a de Recife, Sim, finalizamos, entramos em assunto novo. Esse episódio está riquíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês no próximo episódio. Se vocês ainda não maratonaram, sugiro que deem uma voltinha nos episódios anteriores. A gente tem vários episódios legais. A gente conta o início da nossa história. A gente traz influenciadoras que foram nossas primeiras parceiras. A gente fala sobre empreender na pandemia e seus desafios. Já trouxemos a Raquel Medeiros, que a gente falou dela aqui, né? Enfim, e o nosso próximo convidado, eu já vou soltar aqui o spoiler, né? Que vai ser É o nosso nosso consultor. consultor, que a gente faz tempo que queria trazer ele aqui, o Mike E Alexandre. linkando com a história de Recife, né? Tem um episódio com a Lely Dantas, né? Verdade. Que é uma influenciadora de Recife maravilhosa, né? Que a gente criou um laço muito grande. Enfim, tem muitos episódios bons. A frequência dos nossos episódios vai ficar sendo quinzenal. Então, a cada 15 dias, toda quarta-feira, tem um episódio novo para vocês. E é isso. Um beijo, gente. Tchau.